Olá pessoal, fazendo a correção da semana de 14 a 18 em relação aos exercícios de razão e um pouquinho de proporção. Primeiro exercício, determine a razão de A para B quando A vale meio e B vale 3/8. Razão de A para B, então é A dividido por B. Se a gente substituir meio para 3/8. Opa, divisão de fração, professor, que legal. Regrinha para divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 8/6. Tá, professor, mas não tem essa alternativa. Pessoal, toda vez que eu tiver fração e for possível simplificar, a gente é obrigado a simplificar. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 4/3. Essa é a nossa razão de A para B. Lembrando, razão é a representação de uma divisão, ok? Qual é a escala de um desenho em um comprimento de 300 centímetros que foi representado por 5 centímetros? Escala é uma das razões especiais, tá? Ela é o quê? Ela é a distância imaginária. Então, a distância no mapa, a distância no desenho, dividido pela distância real, a distância verdadeira. Então, a escala nesse caso é 5 para 300. Ok? Tá, gente. Não posso deixar de simplificar. 5 dividido por 5, 1. 300 dividido por 5, 60. Ok? Então, a resposta correta é 1 para 60. Se vocês escolheram 3 para 300, é uma alternativa incorreta. É a razão, só que como a gente chega numa fração que tem como simplificar, a gente tem que simplificar até chegar na fração irredutível. Uma bola tem 28 gramas de massa e ocupa volume de 112 centímetros cúbicos. Qual é a sua densidade? Densidade também é uma razão especial. Ela é o peso dividido pelo volume. Se a gente for pensar aqui, então, a densidade é igual a 28 por 112. Tá, professor? Mas não tem essa alternativa. Exatamente. Simplifica. Opa, 28 e 112 são par, então vou começar dividindo por 2. 28 por 2, 14. 112 por 2, 64. Opa, mas dá para dividir de novo, professor? Dá para dividir de novo por 2. Opa, desculpa aqui, pessoal. Um errinho meu, não é 64, é 56. Por 2, 7 sobre 28. Opa, os dois estão na tabuada do 7, professor. Tem como simplificar de novo por 7. Ótimo. 7 dividido por 7, 1. 28 dividido por 7, 4. 1 sobre 4 gramas por centímetros cúbicos é a nossa densidade. Ok? Num retângulo, a base mede 8 centímetros e a altura 60 centímetros. Determine a razão, ou seja, a divisão da medida da base para a medida da altura. Então, eu quero base dividido pela altura. A base vale 8, a altura 60. Opa, professor, dá para simplificar. Vamos simplificar então. 8 dividido por 2, 8 dividido por 4, 2. 60 dividido por 4, 15. Então, 2 quinzeavos. Determine a razão de A para B. Então, a divisão de A para B, quando A vale 4,8 e quando B vale 7,2. Então, 4,8 para 7,2. Pessoal, a gente tem duas representações aqui. Representação decimal
misturada com fracional, tá? Então, fração e decimal ao mesmo tempo. Isso daqui não é legal, eu tenho que sempre usar uma mesma representação. 4,8 eu posso transformar em fração, é 48 dividido por 10. 7,2 é 72 dividido por 10. Agora que eu só estou em fração, eu posso resolver. Como, professor? Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Número multiplicando e dividindo ao mesmo tempo, simplificando, dá 1. 10 dividido por 10, 1. Então, eu tenho 48 por 72. Tá, professor, mas não tem essa alternativa. Claro que não. Vocês têm que simplificar. 48 dividido por 8, 6. 78. 72 dividido por 8, 9. Ah, professor, mas ainda não tem. Não, mas dá para simplificar de novo por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2 terços é a minha razão. Ao desenhar sua sala de aula, Karina traçou o segmento de 12 centímetros, que corresponde ao comprimento da sala. Se o comprimento real da sala é 600, qual que é a escala utilizada por Karina ao fazer o desenho? Escala, lembra, imaginário dividido pelo real. Estão na mesma unidades? Ok, então simplifico. Posso simplificar por 6. Simplificando por 6, 12 por 6, 2, 600 por 6, 100. Posso simplificar por 2, os dois são par. 2 dividido por 2, 1. 100 dividido por 2, 50. Então, 1 centímetro no imaginário corresponde a 50 centímetros no real. Sabe-se que a razão entre o número de médicos e o número de habitantes de uma cidade é de 1 para 2.000. Um médico para 2.000 habitantes. Se há 30 médicos nessa cidade, qual que é a sua população? Um médico para 2.000 pessoas. 30 médicos para quantas pessoas? Proporção. Proporção, para ser verdadeira, multiplico em cruz. 1 vezes um número desconhecido, x, continua sendo x. 2.000 vezes 30. 2.000 vezes 30, 60.000. Então, para 30 médicos, a população tem que ser igual a 60.000 habitantes. Dois segmentos de 80 cm e 320 cm de comprimento, respectivamente. Determine a razão da medida entre o primeiro para o segundo. Então, eu quero a divisão do primeiro para o segundo. Dividindo pelo próprio 80, já que um é múltiplo de outro. 80 dividido por 80, 1. 320 dividido por 80, 4. Então, resposta, 1/4. Determina a razão de A para B. Então, A para B, quando o A vale 100 e o B vale 80. 0 com 0 corta, fico 10 oitavos. Opa, mas eu posso simplificar isso por 2, já que os dois são pares. 10 por 2, 5. 4 por 2, 8 por 2, 4. Então, 5/4 é a nossa resposta. Um pedaço de madeira com massa igual a 763 ocupa volume de 545. Calcule a densidade desse pedaço de madeira em gramas por centímetros cúbicos. Densidade. Densidade é o peso dividido pelo volume. E ele deu uma dica: simplificar por 109. Simplificando 763 por 109, eu chego em 7
E 545 dividido por 109, eu chego em 5. Então, 7/5 gramas por centímetros cúbicos é a minha densidade. De acordo com os dados fornecidos pelo Anuário Estatístico do Brasil, o estado do Ceará ocupa uma área aproximadamente de 146.000 km² e possui uma população também aproximadamente de 6.360.000 habitantes. Qual é a densidade demográfica do estado do Ceará? Densidade. Então, habitantes dividido pelo espaço ocupado. 3 zeros, corto com 3 zeros. 6.360 dividido por 146. Simplifico por 2. 6.360, então fica 3.180 dividido por 73, tá? Não tem como simplificar mais, porque um é par, o outro é ímpar. Então, acabo aqui. Então, fico 3.180 por 73 habitantes por quilômetro quadrado. O automóvel percorreu 276 quilômetros em 3 horas. Qual a velocidade média desse automóvel nesse percurso? Velocidade é uma razão especial também. É a distância em relação ao tempo. Tá? Então, se a gente fosse substituir aqui a velocidade, vai ser 246 km dividido por 3. 246 dividido por 3, a gente chega em 82 km por hora. Alternativa primeira. A capacidade total de um recipiente é de 2.500 litros. Esse recipiente contém, nesse momento, 1.000 ml de um certo líquido. Qual a razão total da quantidade de líquido que esse recipiente contém nesse momento e a capacidade total do recipiente? O líquido eu tenho 1.000 e o total da capacidade eu tenho 2.500. Cortando 2 zero, cortando 2 zero, simplificando por 5. Simplificando por 5, a gente chega em 10 dividido por 5, 2. 25 dividido por 5, 5. Então, 2/5. Ok? Bem, pessoal, essa foi a correção dessa semana. Eu espero que tenha ficado mais claro. Qualquer dúvida, só me procurar.